percebo que você sempre fala sobre essa questão de, olha, não tem jeito. Se a gente quer amadurecer, se a gente quer crescer, vai doer, vai ser difícil. Eu lembro que da outra vez que você esteve aqui no Santo Flow, você trouxe aquele exemplo das duas rédeas, dos dois cavalos, aquela coisa toda, não é? E você tem insistido muito nisso e da questão de de forjar tanto o homem como uma mulher algo que o caminho é realmente a dor, é o sacrifício no sentido de perceber que para crescer espiritualmente, para crescer como homem, como mulher, eu não posso estar fugindo daquilo que dói, não é? Em todos os sentidos, fisicamente, humanamente, mentalmente. E agora a gente está se aproximando, inclusive, da Semana Santa, não é? Que é um tempo em que nos lembra que não tem jeito. Se a gente decidiu carregar o nome de cristão, o nosso selo é a cruz. É a gente entender que só existe um caminho para qualquer júbilo, para qualquer vitória, o próprio esvaziar-se, não é? A kenosis, né? Aquilo que no grego vai dizer a kenosis, não é? E você tem insistido muito nisso no seu Instagram. Eu tenho visto lá várias postagens que você fala e tal, aquela coisa. Para você, pessoalmente falando, não é? Você tem externalizado isso porque para você teve realmente efetividade essa clareza de que, olha, o crescimento, o amadurecimento, ele dói, não adianta fugir, né, diante dessa realidade, né? Com certeza, Guto. Eu vejo que não há outra forma de amadurecer. Só o sacrifício amadurece. E por sacrifício eu quero dizer assumir responsabilidade, fazer coisas que são difíceis. Não tem como amadurecer no conforto. Isso que eu converso muito com os empresários. E muitas vezes o cara cresceu, construiu empresa, aí ele fala assim, eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Isso é péssimo. É péssimo, porque o que é você mimar uma criança? É você fazer pela criança ou pelo jovem o que ele pode fazer sozinho. Então você fala, não, meu filho não vai ter que ralar tudo aquilo que eu ralei. Isso é péssimo, porque qual é o efeito prático disso? Qual que é o resultado? A criança, o jovem não vai amadurecer. A geração que herdeiro virou profissão, né? Exatamente. Ou vai demorar muito mais para amadurecer. Hoje, o que você é? Não, sou herdeiro, né? Simplesmente é isso na cabeça da pessoa, né? Então, eu estava vendo a história do Barão de Mauá. É muito interessante porque foi o maior empresário da época do Império, né? Ele era vizinho de Dom Pedro II e a fortuna dele era maior do que o orçamento do Império. É um negócio impressionante. E ele é do Rio Grande do Sul, e ele vai morar no Rio de Janeiro com 9 anos de idade, começa a trabalhar no comércio do Rio com 9 anos de idade, e aí quando ele estava com 14 anos, ele trabalhava para um grande empresário já da época, e ele assumiu toda a contabilidade e as finanças das empresas desse empresário com 14 anos de idade. Você imagina um garoto de 14 anos fazendo isso hoje em dia? Então, como que acontece na prática, né? Quanto mais cedo você começa a assumir responsabilidade, começa a trabalhar, mais cedo você vai amadurecer. Então, não há outra forma a não ser pelo sacrifício, né? Não tem outro jeito. E a nossa vida católica exige sacrifício, né? Não é fácil. Tem até aquela frase do Chesterton, ele fala, se você quer uma religião para passar a mão na sua cabeça, eu não recomendo o catolicismo. É verdade. Porque não é fácil, você tem penitência e mortificação, e você tem que se confessar, e todos os sacramentos. Então, a gente tem que estar constantemente nos lembrando das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados, e a gente tá buscando essa aproximação com Deus todos os dias, né? Então a gente está na época agora da Quaresma, é exatamente isso. O que eu posso entregar, né, um pouco a mais para Deus, né? Então eu tinha uma época que eu estava comendo muito, muito doce, aí eu cortei desde agosto do ano passado, eu falei que ia ficar até a Páscoa agora sem doce. Aí cortei bebida alcoólica agora também. E aí tô rezando o terço diariamente. É bacana da Quaresma que isso é novo pra mim, né? Então essa minha
vamos dizer assim, terceira quaresma, né, depois da minha que eu me converti de fato. E o que eu percebo é que cada ano a gente vai incrementando, né? Vai fazendo mais coisa. Então, ano passado foi a primeira vez que eu coloquei o terço diário durante a quaresma. E aí isso virou um hábito depois. Né? Depois já virou um hábito, né? Para mim depois, todos os dias. Então é isso, são esses pequenos sacrifícios que a gente vai fazendo. Isso vai nos aproximando de Deus, né? A gente precisa nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos egoísmos, das nossas vontades. Quanto menos egoísta eu for, quanto menos eu pensar em mim mesmo, né, o que eu quero, as minhas vontades. Então, uma pequena mortificação. Eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas vou comer outra coisa, né? Ou vou acordar um pouco mais cedo para rezar. Enfim, a gente... E lembranças de Deus durante o dia, né? Então, uma coisa que é interessante, que muitas pessoas fazem, toda vez que eu for beber água, eu vou lembrar de Cristo. Ou quando eu for beber café, né, vou lembrar de Cristo durante o dia. Porque a gente que vive no meio do mundo, às vezes não é fácil também, né? A gente tem 1 milhão de reuniões e trabalho, né? Até vocês aqui que trabalham especificamente com esse tema, né? Todo esse mundo católico, eu imagino que, mesmo assim, né? Tem hora que você tá na reunião ali, e você fala, caramba, você tem que voltar ali, né? Lembrar de Deus, se colocar na presença de Deus. Então, a gente precisa constantemente nos lembrar de tudo isso. E tudo isso tem a ver com o sacrifício, tem a ver com a mortificação. E toda a vida de crescimento espiritual é essa. A gente tem que estar sempre evoluindo na vida espiritual, né? Não existe estagnação na vida espiritual. Se a gente está estagnado, a gente está regredindo, né? Ou você está regredindo ou você está evoluindo, você está crescendo espiritualmente. E o que eu vejo também é que isso eu fui entendendo, né, com esses últimos anos, esses 4 anos para cá. A vida espiritual, ela não é uma linha linear, reta, né? Eu vou rumo à santidade aqui numa linha reta. Ela é feita de altos e baixos, né? A gente vai... Então tudo isso faz parte, né, desse sacrifício, a gente se entregar por algo maior do que nós mesmos, né? E aí... eu acho que uma coisa difícil, né, principalmente para a gente que trabalha e tem muita responsabilidade, é exatamente esse equilíbrio com a família, com os filhos, né? Então, eu tô dedicando tempo suficiente para minha esposa, para o meu filho. Tudo isso faz parte da gente se despir desse egoísmo, né? Porque quanto menos eu pensar em mim mesmo, mais eu vou pensar na minha relação com Deus, na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos. E eu acho de fato que não tem outra forma de amadurecer. O ser humano, quando você olha para a pessoa e fala, nossa, essa é uma pessoa madura, você vê que a pessoa não é egoísta. A última coisa que ela vai pensar é nela mesma. Ela sempre vai estar disponível para as outras pessoas, é um porto seguro com a qual as outras pessoas podem contar. E o imaturo é o jovem que você vê que é o tempo todo falando de si mesmo, falando dos seus feitos, né, de tudo que fez. E muitas vezes a autoimagem que a pessoa imatura tem é muito distante da realidade, né? Então, eu acho que esse ponto do sofrimento, do sacrifício é fundamental. Então, acho que principalmente para quem tem boas condições financeiras, a gente precisa, né, isso eu falo muito para os empresários, eles precisam criar dificuldades artificiais para os filhos. Então, começar a fomentar o empreendedorismo, né? Tem que voltar à cultura da barraca de limonada. Pô, pega a molecada ali de 10, 11 anos de idade. Agora, vocês vão vender limonada, vai lá fazer o trabalho. Meu filho é pequeno, tem 1 ano e 9 meses agora. Mas eu coloco ele para fazer serviço o tempo todo, para tirar o lixo, ajudar a varrer, né, com a vassoura, ajudar a colocar a mesa. E é impressionante que ele adora, ele se sente útil, né? Quando eu não chamo ele agora para arrumar a mesa junto, ele já fica bravo, fala que quer ajudar. Porque a criança, se você faz tudo pela criança, até uma injustiça, porque você tá tirando a autoestima dela, né? Você tá podando o desenvolvimento dela. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso com os nossos filhos, né? Eu acho que eu demorei muito para começar a entender isso de uma forma mais clara na minha vida, né? Eu comecei, né, próximo dos 30 anos a entender isso e a incorporar isso na minha vida. Eu gostaria de ter começado muito mais cedo, né? Hoje tem alguns
garotos que estão trabalhando com a gente de 21, 22 anos, assim, brilhantes, maravilhosos. Você olha, você fala, caramba, aqui existe esperança nessa geração, com a cabeça muito boa, muito focada, já estudando, já vivendo as virtudes, já casando cedo. Eu falo o tempo todo, é que eu conheci minha esposa com 30 anos, mas se eu tivesse conhecido mais novo, eu gostaria de ter casado mais novo. Hoje em dia só falam o contrário, né? Você tem que, pra que casar novo? Você tem que aproveitar a vida. Se forma. Curte a vida. Tal, que é um péssimo conselho, né? Porque no fundo estão falando para o jovem ser improdutivo durante mais tempo. Então eu vejo que a gente precisa achar formas de criar dificuldade artificial. Uma coisa que eu recomendo bastante, que a gente fala muito disso no Em Busca da Verdade, é o jiu-jitsu. Sim. Que eu vejo lá vocês. É dificuldade artificial na veia. Hoje 6 da manhã eu estava treinando. É isso, você acorda, né, sai de casa 5h20 da manhã e sai na porrada. E depois vai trabalhar. Porra, é uma dificuldade artificial fantástica. Recomendo bastante. Que é isso, você tem que se colocar nesse tipo de situação. Isso faz você crescer, faz você criar casca, criar caráter. E o homem, ao longo da história, foi forjado dessa forma, né? A gente foi forjado para o combate físico, né? O homem foi forjado para a guerra ao longo da história. Então, só que a gente perdeu isso completamente, né? Hoje o homem está cada vez mais frágil, cada vez mais frouxo, exatamente porque não tem esse espírito de sacrifício. Não sofre, é tudo muito confortável. Então a gente tem um paradoxo hoje, porque quanto mais a tecnologia avança, mais confortável fica a vida. Então as pessoas pensam, então o mundo está melhor porque a tecnologia está avançando. Assim, o mundo está mais confortável, mas não quer dizer que... Mas isso está piorando a natureza humana. É óbvio que a tecnologia tem vários resultados extremamente positivos, né? A comunicação, né? Isso que a gente está fazendo aqui, tudo isso é maravilhoso. Mas quando você não tem que desenvolver as virtudes, quando você não tem que se sacrificar para viver de uma forma produtiva na sociedade, isso gera, de fato, muitas pessoas acomodadas, muitas pessoas imaturas, né? Antigamente, para você ser minimamente funcional na sociedade, você precisava saber fazer um monte de coisa, né? Construir, precisava saber de finanças, como nesse caso do Barão de Mauá, numa idade muito jovem, precisava saber marcenaria, enfim. Hoje em dia você consegue ser funcional na sociedade tendo um nível muito baixo de virtude. Você pode trabalhar de home office, né? Ganhar dinheiro de casa, você pode pedir comida pelo aplicativo todo dia e ser funcional na sociedade. Então, como isso exige um nível de virtude muito baixo, é isso, a gente acaba tendo uma geração de pessoas vivendo de forma confortável e, no fundo, imaturas. E é triste porque não existe felicidade longe do sacrifício, né? E aí, o exemplo do próprio Cristo, que é o sacrifício perfeito. Então, todos esses sacrifícios que a gente faz, né, durante o dia, essas pequenas mortificações, a gente está pegando um fragmento da cruz, né, e tentando colocar no nosso dia, mas é muito fácil. É muito fácil ser católico hoje em dia no Brasil. O que a gente precisa fazer? A gente não é perseguido. Olha os países aí na Burkina Faso, onde Guatemala agora, onde Nigéria, onde você ir para missa... Nicarágua. Você ir para missa no domingo, você está correndo risco de vida. E aqui o que a gente precisa fazer? Quer dizer, a gente não corre risco, não corre nada. Então, como dificilmente vai ser pedido um sacrifício como da nossa própria vida, né? Como foi boa parte da história da igreja, olha o que esses homens fizeram, olha a história da igreja primitiva, a quantidade de mártires que tiveram. Você imagina o que era para esses homens numa época, assim, no comecinho do cristianismo, né? Hoje tá, né, todo mundo fala que é católico, tá? Imagina a época que ninguém falava isso e o cara, né, falava, eu não vou negar o que eu vi, não vou negar a ressurreição, mas senão, você não negar, eu vou te matar, pode me matar. O caso de Santo Estevão, São Pedro, enfim, tantos outros mártires. Aí você olha porque esses caras fizeram, fala, caramba, realmente o que é tão pouco o que é pedido de nós. O que é o jiu-jitsu? O que é levantar 6 da manhã para ser estrangulado?